Putz, estamos recebendo aqui no Informação o presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto, Leandro Joaquim. Muito obrigado, Leandro, pela sua presença no Informação. Eu que agradeço, um bom dia aos ouvintes e assistivos da FM 94. Vamos à luta, vamos ao trabalho, aos trabalhos. Vamos nós. Leandro, vamos começar falando sobre o grande problema que a cidade está vivendo, né? Certamente tem sido um desafio para vocês também lá no Departamento de Água e Esgoto. Se a gente for projetar alguma coisa aí para os próximos 3 meses em relação à questão da falta de água, do desabastecimento dessa região que vive esse 2 dias sem água, 1 dia com água, o que o DAI projeta para esse período que ainda deve ser de muita estiagem? Bom, mais do que projetar, em algumas ações já ficaram prontas, inclusive. Uma próximo daqui, que é o poço do Jardim Nicéia, alguns chamam de Geisel 3, nós colocamos de 60 mil litros por hora para 140 mil litros por hora. Esse poço já está abastecendo o Bauru, aqui a região do Bauru Shopping, do reservatório do shopping, né, do Bauru Shopping, e dando estabilidade a toda essa região, e liberou para a gente o poço Nações Unidas, que já está interligado com a Praça Portugal, e isso está dando condições de, na parte de altos da cidade, centro da cidade, praticamente estar fora do rodízio já. Nós já não estamos dependendo mais do Batalha. Esse local já está no regime total de entrega de água. Então, não é mais 24/48, e sim 24 horas permanente de abastecimento. Qual que é essa região? Essa região é altos da cidade, centro da cidade, é o reservatório da Praça Portugal. Uhum. Então, ele está recebendo em torno de 190 mil litros hora desse poço daqui da Nações Unidas, próximo do Vitória Régia. Estão fazendo uma interligação, finalizando essa semana, Otávio Razi, para abastecer e estabilizar Redentor e também Geisel, liberando cada vez mais essa interligação para a Praça Portugal. O que nós devemos iniciar hoje a obra de ligação, finalizando já mais ou menos 150 metros, 200 metros, próximo do Distrito 3, já interligando no 9 de julho, reservatório 9 de julho, que já tem uma setorização para o Bela Vista. Isso pronto a partir da semana que vem. Provavelmente o Bela Vista será também interligado só no sistema de poços, e não dependendo mais do sistema, né, do sistema da ETA, né, e também da Lagoa do Batalha. E mais uma obra que a gente está finalizando também, que é a interligação do Imperial, que está interligado com tudo que a gente está falando aí, são poços, está interligado com Chacras Cardoso. Então, Chacras Cardoso e Imperial dão mais ou menos 250 mil litros hora. Então, nós estamos interligando isso no pulmão da ETA, melhorando a distribuição na região, principalmente da Independência. Então, é um trabalho que nós estamos criando uma situação de forma que, em meados de julho, começo de agosto, será 24/24. A expectativa... Então, a expectativa é essa. Óbvio que isso dentro de resultados que a gente tem que ir medindo dia a dia, hora a hora. Nós temos tido também um mapeamento de solicitações de verificação de falta d'água. São mapeamentos pontuais, são residências que têm falta de pressão, mas elas são sobrados. Então, a água chega, mas ela não consegue subir, e nós temos que saber qual o elevado que precisa abastecer essa região. Então, nós criamos um sistema de atendimento ponto a ponto, mais do que a região só. E hoje a nossa grande dificuldade, de forma assim, bem patente para a gente, bem clara, é a região da Falcão, Alto Paraíso e Vila Industrial. Um apontamento que é importante fazer, Leandro, é que apesar da movimentação na lagoa, né, da limpeza e tudo mais, num primeiro momento nós tivemos até um respiro com a lagoa chegando a quase 3 metros, e hoje ela está na base de 2,28 metros. Isso seria ainda em função
da estiagem ou realmente da necessidade de água nessas regiões que não tem alternativa e que vocês não conseguiram ainda fazer essas interligações, ou não há condição de se fazer essas interligações e essa região vai precisar realmente de outro tipo de ação que não a interligação de poços? Então, é importante a gente frisar que o nível da lagoa nós estamos controlando com a retirada de água. Então, às vezes as pessoas se enganam, falam, mas está 2,30, chegou a 3 metros e tal. Quando chegou a 3 metros, a gente estava tirando 320 litros por segundo e foi logo após as chuvas. E a gente percebeu durante uma semana que estabilizou em 320 litros por segundo, que era muito próximo do que a gente precisava mesmo, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Foi caindo para 280, estabilizou em 280, e depois caiu para 250 a semana passada, em 250. Achávamos que tinha estabilizado em 250, mas com a seca e a umidade relativa do ar, acabou provocando, ontem, por exemplo, nós retiramos 200 litros por segundo. Não estabilizou, ela subiu 5 centímetros. Ela estava 2,23, 2,25, chegou próximo de 2,30. Provavelmente hoje a gente deve estar tirando um pouco mais, por isso que está baixando. Então, em 200 litros por segundo, a gente consegue ganhar alguns centímetros. Isso para a gente é um problema, porque nós retiramos da lagoa, na operação de limpeza, 50 metros cúbicos de macrófitas, né, de plantas, algumas superficiais, outras já subterrâneas ou subaquáticas, vamos dizer assim, e isso também abaixou o nível da lagoa, certo? Esse volume. Mas hoje nós estamos procurando saber qual é a produção estável dentro dessa seca, que a gente sabe muito bem, como você perguntou, vai perdurar por mais uns 3 meses aí. Só mais um detalhe em relação a isso, Leandro, muito da cobrança que se faz em relação ao DAI, principalmente em épocas de crise como essa, né, é que algumas questões que são apontadas como estruturantes ou até de manutenção constante que deveriam acontecer e não aconteceram, acabam sendo colocadas em prática exatamente nesse momento e vem até às vezes com uma crítica em relação, por exemplo, à necessidade de fazer isso através de contratos emergenciais. Um outro ponto que eu acho que a gente poderia colocar é a questão, por exemplo, do Imperial, o Poço Imperial. Se não me engano, o primeiro presidente do DAI a falar em interligação do Poço Imperial, né, com aquele problema de passar por baixo da rodovia e tudo mais, foi o Eric Fabres lá em 2017. Por que é tão difícil fazer obras estruturantes, sobretudo aquelas previstas no plano diretor? Nesse tempo que você está à frente do DAI, o que você conseguiu avaliar? Onde fica o problema? Onde é que está o calcanhar de Aquiles que você fala assim, poxa, eu queria, mas eu não consegui fazer? Nós temos também, historicamente, na história recente, um volume grande de poços, e isso para criar cada vez menos dependência da lagoa. Então foram mais ou menos 8 poços, alguns foram retomados em termos de produção. E com vazão baixa, né? Com vazão baixa, exatamente. Pelo menos 3 nós temos problema hoje, que 4, se a gente for ver. Um é o Praça da Bíblia, Padilha e Consolação, que é exatamente o sistema Falcão Bela Vista. A região seca de Poços, vamos dizer assim. Ela está hoje produzindo 40% do que produzia normalmente. Era 120 mil litros, 130 mil litros, está produzindo 60 mil, 50 mil. Tentamos melhorar, inclusive, essa produção, mas a gente percebe que a recarga nesse ponto, que é centro da cidade, está muito complicado. O outro problema é Alto Paraíso, que deveria ter uma produção de 120 metros cúbicos hora, e estamos com 17 metros cúbicos hora. Então, ali, em termos, mostrou para a gente um problema de geologia, de profundidade, em termos de geração de água. Houve falha no projeto, Leandro? Não houve falha no projeto. O que houve foi uma descoberta, após a sondagem, também após a implantação da bomba, né, setor de bombeamento, que geologicamente o subsolo, nesse ponto, não estava filtrando a água para dentro do poço, entendeu? A gente não está conseguindo fazer a sucção correta disso daí. Então, de qualquer forma, nesse ponto foi feito um reservatório vitrificado,
outro na região da Dutra também, e essas setorizações, interligações, respondendo o que se perguntou. Qual que é a dificuldade? Por exemplo, setorização, interligação, nós estamos falando em rasgar asfalto, em setores que você tem outras ligações residenciais, comerciais e industriais. Então, você corre o risco até de ir rompendo enquanto vai fazendo serviço. Para isso, então, nós estamos, em alguns casos, já projetando o sistema MND, que seria o método não destrutivo. Então, estamos com estudo para fazer uma ligação definitiva 9 de julho, Bela Vista, 3 quilômetros e 220 metros, mais ou menos, 3.220 O metros. MND é o tal do tatuzinho? Alguma Isso, coisa que assim. já vai implantando. Então, por exemplo, isso que você perguntou da rodovia. Na verdade, nós temos para dentro da cidade, para a região da cidade, região sul, o Chacras Cardoso, Imperial, e nós temos que interligar com um poço que produz pouco, 2 horas por dia, que é o Estoril Premium. Temos que fazer um método não destrutivo por baixo da rodovia, que inclusive está autorizado, mas nós verificamos que ao invés de ser em ferro, em tubulação de ferro, pode ser feito em PAD, que é um PVC resistente para fazer a passagem de tubulação. Estão pedindo autorização na rodovia, na concessionária, para a gente poder fazer não só isso, como Alphaville também temos de passagem. Presidente, quantas mil pessoas estão neste momento sendo prejudicadas em Bauru com a falta de água? O senhor tem esse número na cabeça? O sistema Batalha, em torno de 27% a 25%. Então, nós estamos falando em menos de 100 mil pessoas. Tá? Então, se a gente tem 380 mil habitantes, nós estamos falando numa região que está em torno de 100 mil, 90 mil pessoas, 95 mil pessoas. A gente tem em alguns setores um adensamento populacional muito grande, que é Andorinhas, Sabiás, aonde a gente também já está trabalhando com carga 24 horas por dia direto, evitando que esse contingenciamento de pessoas, esse número de pessoas muito grande, fique sem água, por exemplo, por um dia ou por 2 dias. Nós estamos trabalhando para entregar essa água 24 horas por dia. Lá. Mais uma pergunta, presidente. Eu morei há muitos anos atrás na Bela Vista, há muitos anos atrás, ali na Silva Jardim. E naquela época já tinha problema de falta de água na Batalha, toda vez que não chovia. Então é um problema muito antigo, né? Muitos presidentes passaram pelo DAI, muitos prefeitos passaram pela prefeitura, né? E nós estamos vivendo o mesmo problema muitos anos depois. Então é um problemão. É uma repetição. Que caiu no colo do presidente que está nesse momento no DAI. Mas é um problema antigo, né? Então, a pergunta que eu faço, presidente, é a seguinte. Eu vou tentar me expressar aqui de uma forma que o presidente possa entender, né? Eu lembro que na última eleição, o Gazeta, que era o prefeito e tentava a reeleição, ele viveu um problema de falta de água, exatamente na reta final da campanha. E eu tenho certeza que isso prejudicou muito a eleição dele, né? Eu acho que isso teve um prejuízo enorme na campanha dele. E nós estamos falando em volta de chuvas torrenciais para outubro, né? Setembro, outubro, exatamente na reta final da eleição. Esse é um problema muito sério para a atual prefeita que tenta a reeleição, porque a coisa está indo para o funil, né? Como é que fica a cabeça do presidente do DAI? Eu imagino que o senhor talvez nem consiga dormir direito, né, com esse problema, né? Na verdade, o nosso cenário é um cenário estruturante. Nós não estamos buscando simplesmente a resposta, vamos dizer, política só. Nós temos discutido isso de forma muito racional. Sou engenheiro civil, eu tenho um trabalho já desenvolvido com o pessoal do planejamento e produção do DAI, de forma que a gente coloque isso como solução definitiva para Bauru, certo? Infelizmente, saneamento básico, a resposta não vem da noite para o dia, demora e leva tempo. Tanto é que eu estou falando, nós colocamos em produção mais 8 poços, alguns novos, e isso está criando cada vez menos dependência da lagoa. O cenário que a gente tem para mais ou menos 30 dias vai melhorar bastante em termos de 24 para 48 para 24 para 24. E a gente tem
a vontade de colocar isso como solução definitiva para Bauru. Então, quando a gente fala especificamente Bela Vista, ao interligarmos um poço novo que foi entregue com 200 mil litros por hora, que é o Distrito Industrial 2, que já tem o Distrito Industrial 1. Então, nós temos 120 mil no Distrito Industrial 1, interligado a outro de 200 mil litros, que vai abastecer 9 de Julho, Caique, toda aquela parte norte da cidade, e mais também a chegada para Bela Vista, que isso nos dará essa estabilidade hídrica que a gente fala. Então, provavelmente, daqui para frente, a Bela Vista vai ficar fora em termos de rodízio. Tá? Essa é a intenção que a gente tem. Não só isso, como eu falei, o centro da cidade, alto da cidade também, que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, já trabalhar também sem essa perspectiva, né, de rodízio. Nós temos, só para lembrar, uma pequena melhoria que a gente fez na região norte, que foi no Poço Meridota. O Poço Meridota é o poço que mais produz em Bauru, 270 mil litros, mais ou menos, hoje. E estava produzindo 230 mil, 240 mil. Nós fizemos uma melhoria no quadro elétrico, eletromecânico e substituição de bomba. Aumentamos em 30 mil litros hora de abastecimento. Mesmo nas épocas de muito calor, não de crise hídrica em si, mas de muito calor, porque não depende da lagoa, nós tínhamos um problema lá de desabastecimento. E depois da substituição dessa bomba, nós estamos 90 dias sem reclamação de falta d'água no local. Então, são obras, às vezes pequenas obras estruturantes que acabam dando solução para a população como um todo. De uma certa forma, elas são obras, né, ou estruturas que estavam previstas ou estão previstas no plano diretor de águas também, né, Leandro, que é uma cobrança e uma expectativa já há algum tempo. A gente recebe, de vez em quando, reclamação de pessoas que moram em regiões não efetivamente abastecidas pelo Batalha, mas que acabaram tendo, vamos dizer assim, uma divisão da água que ia para eles para fazer essas interligações que você está dizendo. Eles não tinham problemas e, de repente, eles passaram a ter alguma dificuldade e, às vezes, até algum momento ou outro sem água. Isso é um efeito colateral desse processo que, de repente, pode significar aí uma divisão com um pouquinho de escassez para esse pessoal, para que o outro possa ter um pouquinho mais de água? Seria mais ou menos isso? Nós não vamos admitir isso de hipótese alguma, em hipótese alguma. Nós não vamos desabastecer um local que está hoje com equilíbrio para abastecer outro local. Não vai vestir um santo para desvestir outro. Não existe isso. Por exemplo, Otávio Razi. Otávio Razi produz 5 horas por dia para atender toda aquela região. Ao interligarmos a Vargem Limpa, reservatório do Gás e Redentor, nós estamos dando também estabilidade, principalmente para o Redentor, onde os reservatórios são pequenos, as casas têm reservatório pequeno, e também o reservatório Gásio, que a gente acaba tirando o Bauru Shopping, e joga o Bauru Shopping todo para essa região aqui. Então, de qualquer forma, isso não é para acontecer. Se aconteceu, foi algum problema pontual, que a gente vai, ataca, verifica, ou então, por exemplo, uma substituição de bomba. Às vezes você fica uma semana, 2 dias, está sendo rápido para a gente hoje. Até tirar a bomba e colocar a nova, e já colocar em operação, são 48 horas hoje. Antes levava uma semana. Nós temos um estoque de bomba muito grande, mais de 70. Então, isso trabalha para a gente agilizar esses tipos de problemas, quer dizer, não estamos tirando de um lugar para descobrir o outro. Tá? Nós estamos fazendo isso de forma muito consciente, porque nós temos que fechar esse cerco, que é principalmente a lagoa, diminuindo muito a dependência de Bauru disso, não só para agora, mas para o futuro, porque logo nós vamos entrar com serviço de desassoreamento também, que é outro recurso que já estamos negociando, o DAE já está trabalhando em cima desse projeto, e busca também de melhorias de abastecimento dos contribuintes do Batalha. Você fala dos Córrego do Ventura, afluentes. Córrego do Viados, afluente, tudo. Por quê? A vantagem de ser o governo do estado ajudando a gente, e não só transferindo o recurso, mas, acima de tudo, assumindo a operação de limpeza e dos córregos toda, porque nós estamos trabalhando com outros municípios, Serra da Jacutinga, Agudos,
Córrego do Venturo, Viado, Piratininga. Uhum. Então nós vamos trabalhar limpando essas regiões para melhorar o fluxo de água, melhorar esse regime, hoje que está em torno de 220, 250 litros por segundo, para estabilizar isso talvez em 300, 350 litros por segundo, mesmo numa seca como agora. Nova captação no Batalha. Então, isso é um PDA que a gente está discutindo muito, e nós hoje temos um projeto, ou estamos desenvolvendo um projeto também com DAE, e também com o pessoal da Sacre, certo? Com um novo projeto PDA também, que deve ser a UFDTE, que é uma fundação da USP, fazer um novo projeto, e isso sai um pouco do cenário da gente, porque não basta eu desenvolver um projeto no PDA de 5 milhões de reais para nova captação, que seria no próprio Batalha, 20 quilômetros de Bauru, sem que a gente saiba de onde vem o recurso. Nós estamos falando de 200 milhões de reais. Não só a captação, desapropriação de área, servidão de passagem, tudo. O que nós temos que ver é a parte elétrica, que é pesada, e provavelmente uma nova estação de tratamento de água, que está vindo no projeto da concessão, de contrapartida. Então, nós temos que ver toda essa logística para ver aonde vai essa nova estação de tratamento de água também. Esse apoio do governo do estado, na prática, já está acontecendo? Os técnicos já vierem a Bauru, ou se tem programado a vinda deles? Nós temos feito reuniões sobre isso, e provavelmente o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE, região de Birigui, que é o engenheiro Lupércio, ele já está atento, provavelmente hoje ou amanhã ele deve estar em Bauru, para a gente já disparar o processo, que ele já está acompanhando via governo do estado também. Leandro, tem muita reclamação de vazamento de água, e isso fica muito na percepção da população, porque ao mesmo tempo em que se fala em falta de água, em racionamento de água, o pessoal se depara com vazamentos nas ruas. Como é que está essa situação? Qual é a média de tempo que o DAE está demorando para responder? Por que que ainda tem aquela história do buraco ficar lá aberto antes de ser tapado? Fala um pouquinho sobre essa área. Bom, isso daí é uma parte da crueldade do rodízio, né? Quando você corta o abastecimento de uma região e retoma o abastecimento 48 horas depois, você tem um regime de abastecimento e provoca um golpe na água. Então, boa parte desses vazamentos estão também nas adutoras. Adutoras nossa, por exemplo, a da Rua Cuba, que a gente tem seguidamente trabalhado de hoje, inclusive nós estamos trabalhando na região num booster que está com um bloqueio nele. O booster é um equipamento de aumento de pressão para jogar água, por exemplo, no caso lá para o R5, né, que é a região do Alto Paraíso, ele acaba rompendo a tubulação. Então, hoje, na questão dos vazamentos de unidades habitacionais ou comerciais, nós temos já um termo de ajustamento de conduta, e as equipes estão preparadas para isso, em até uma semana combater isso daí. Nós fazemos, em média, hoje, 40 serviços de combate a vazamento em Bauru, sendo mais ou menos 10 em esgoto e 30 em água. Isso por dia? Por dia. Chegamos a ter 950 buracos abertos em asfalto e 2.000 buracos abertos em calçada. Hoje nós temos mais ou menos 250, cheguei a ter 30 semana passada. Então, a velocidade de fechamento é muito própria em cima dos vazamentos que tem. Às vezes, a nossa equipe de fechamento tem que ir para um local como a Rua Cuba, que se abre e substitui uma quadra inteira de adutora. Então, a gente acaba se concentrando naquilo. Então, há uma variação de 250, 50, 30 buracos por dia que a gente tem aberto. E no caso de calçada, que é o pior para nós, hoje nós estamos com 1.000. Já chegamos a ter 2.000. A gente está recebendo muitas mensagens aqui no YouTube de moradores reclamando principalmente do popular Ipiranga, que seria um dos bairros mais atingidos aí nesse momento de crise hídrica. Mas eu tenho uma outra mensagem que chegou aqui, presidente. A pergunta é a seguinte: presidente, eu estive na Lagoa Quinta da Bela Olinda por 10 minutos, flagrei 10 caminhões-pipa, 2 deles não eram ligados a nada na prefeitura, 6 empreiteiras, 2 de obras. Quem fiscaliza essa retirada de água na Quinta da Bela Olinda? É a SEMA e a Obras. Esses veículos estão autorizados a retirar essa água porque eles estão fazendo a lavagem de asfalto, ou mesmo esfriamento de asfalto nos serviços de recap. Hoje,
um serviço grande que foi feito na região do Parque São Geraldo, né? Depois tem outro lá na saída para Bauru Marília, me fugiu o bairro aqui, mas é um serviço muito grande que está sendo feito lá, onde tem o Candeia, né? A estação de tratamento de esgoto do Candeia. Ô, Leandro, é o Gasparini, desculpa. Nesses dias, inclusive de utilização de caminhões-pipa e tudo mais, se questionou muito caminhões por ali, até levantando-se nas redes sociais a possibilidade de que essa água estaria sendo retirada por caminhões contratados pelo DAI. Não existe a mínima possibilidade. Em hipótese alguma. Veja bem, nós temos feito estudo para buscar água superficial em outros pontos. Fizemos levantamento em termos de qualidade de água. A lagoa da Quinta da Bela Olinda é uma água interessante para a gente. Mas em nenhum momento entrou no nosso cenário utilizar essa água, porque, primeiro, ela é não potável. Eu teria que jogar isso daí lá na estação de tratamento de água e tratar a água. Ou então, mais loucamente, jogar isso na lagoa do Batalha para captar. Então, a distância é muito grande. E a quantidade que você consegue levar também não... O que a gente está estudando é a água da Forquilha e a água da Ressaca. Então, para as pessoas se localizarem, a água da Ressaca vem lá do Lago Sul, desce em paralelo a José Vicente Aelo, passa por baixo da comunidade José da Silva Marta e chega atrás da antiga Sambra, Sina. Junta-se ali com o córrego Água da Forquilha, que vem da região da família Ferraz, do Vila Dumont, da Xangri-Lá. Aí dá mais ou menos 50 litros por segundo, 70 litros por segundo agora. É uma água de qualidade. Não nesse ponto, mas acima é uma água de qualidade. Para isso, não vamos tirar isso com caminhão-pipa. De novo, nós temos que fazer o bombeamento disso através de uma adutora. Fica melhor para o DAI. Então, o novo PDA vai estudar isso, junto com as respostas que a SACRE, que é um sistema integrado de águas em cidades resilientes, vai nos dar se isso vale a pena ou não. Ou se a solução em Bauru é poço. Por exemplo, Ribeirão Preto, hoje vive de poço. São José do Rio Preto, 380 poços, nós temos 42 no aquífero Bauru, aquífero Guarani. Rio Preto são 380 poços no aquífero Bauru. Mas está indo buscar água no Rio Grande, né? Sabe qual é o valor da investimento? Sim, 800 milhões. 800 milhões em 56 quilômetros que eles vão buscar. Sim. Então, quer dizer, há um volume de investimentos, mas não é para, novamente, saneamento básico não é para agora, é para um futuro que a gente diz aí no caso deles 5 anos, 10 anos. Porque Rio Preto hoje tem 480 mil mas eles estão pensando, como você mesmo várias vezes já disse aqui para nós, né? Até quando a gente vai poder botar o canudinho lá no aquífero e ficar tirando água infinitamente sem que esse lençol rebaixe? Essa é outra coisa que a SACRE está nos indicando, só para um dado para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. A descoberta é que o aquífero Bauru, daqui em Bauru, tem 100 mil anos. A fenda que abastece Bauru é Botucatu. Essa água se deslocou nesses 100 mil anos 1 milímetro ao ano. 1 milímetro ao ano. Então, há um potencial muito grande, mas eles já estão estudando a possibilidade de recarga, por exemplo, com as chuvas. Então, a gente transformar alguns pontos, quem sabe Nações Unidas, quem sabe alguns locais de retenção de água, numa recarga minimamente para o aquífero Bauru. Eles estão fazendo estudo, nós temos hoje um problema de contaminação cruzada no aquífero Bauru, porque ele está a 40, 50 metros de profundidade, então nós temos nitrato, nitrito, uma série de contaminantes aí. O que eles estão pensando? Em fazer a descontaminação injetando produtos químicos no aquífero. Então, nós estamos vivendo uma nova era de pesquisas e a gente está muito atento a isso daí. O presidente precisaria voltar aqui, presidente, porque são muitos assuntos, são muitas perguntas chegando para a gente e o nosso tempo, infelizmente, já esgotou, né? Para finalizar, presidente, qual é a mensagem que o presidente do DAI deixa para a população, principalmente para a população que está nesse momento sofrendo com a falta d'água, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, presidente? Nós estamos concentrados, nós estamos focados na solução desse problema de forma permanente.
Não adianta para a gente, por exemplo, ter presença de caminhões-pipa abastecendo reservatórios. Hoje a gente quer ter os reservatórios principalmente abastecidos por poços ou pelo próprio aquífero do Batalha. Então, o nosso estudo até o fim do ano, ou até principalmente o fim de julho, é dar uma estabilidade muito maior de interligações, de forma que esse 24 por 48 fique 24 por 24, e uma parte dessa população já não esteja mais no rodízio. Esse é o nosso desejo, principalmente Bela Vista, Altos da cidade, centro da cidade, onde a gente sabe que vai dar resultado essa interligação. E esses setores, principalmente da parte da Independência, você falou do Popular Ipiranga, que é um ponto que sempre tem necessidade, pontualmente, inclusive, da gente trabalhar, nós vamos continuar trabalhando e muito atento a isso daí. Ok, 8h04, encerramos aqui a entrevista com o presidente do DAE, Leandro Joaquim, obrigado pela sua presença.